Bom, boa noite, pessoal. Já são 19h04. Eu acho que se alguém mais for chegando, a gente retoma alguns pontos, tá? Bom, primeiro quero dar boas-vindas a vocês. De pernilongo aqui. Sejam bem-vindos à disciplina de Política de Saúde, SUS e Direitos Humanos. Eu já ministro essa disciplina há quase 2 décadas. Eu tenho uma longa estrada aí nessa área da política de saúde e SUS. Então, bem-vindos. Eu quero fazer os vossos olhos brilharem quando falam de SUS. Percebam, então, que a minha missão é árdua, é inglória, porque por mais que o SUS tenha mazelas, eu tenho a missão aqui de fazer vocês gostarem do SUS. Impossível a gente gostar de uma coisa sem conhecer, né? Até que odiar, a gente consegue odiar sem conhecer, mas amar, gostar, tem que conhecer primeiro. Então, esse é o nosso primeiro passo. A gente vai adentrar esse universo do SUS, do Sistema Único de Saúde, e a partir dos nossos debates, das nossas discussões, das nossas aulas, eu consiga aí mostrar para vocês um pouquinho do que é esse SUS. E uma vez conhecendo, você vai ter mais referencial para gostar ou odiar. Ao final da nossa disciplina, de 4, 5 meses, alguns de vocês eu vou conseguir fazer amar o SUS. E outros e outras vão continuar odiando. Mas se alguns de vocês despertarem para esse amor, eu já estou satisfeito, tá? A gente vive um momento difícil do nosso país, uma crise epidêmica e sanitária que cobra e exige do SUS coisas que ele não foi preparado para oferecer. E nesse momento ele mostra muitas mazelas, muitas fraquezas. Essas fraquezas, elas são dioturnamente bombardeadas na cabeça de vocês, né? Muita gente falando mal, Professor, tem pouca gente gente pedindo para o falando senhor bem. autorizar eles a acessarem a aula, que eles não estão conseguindo. Como que eu faço isso? Vocês têm que cadastrá-los. Todos os nomes foram... Deixa eu ver se tem alguém no chat. Gente, vocês tiveram acesso porque já estavam cadastrados, né? Não precisou de nenhum procedimento de vocês. É uma pergunta. Pessoal, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pois é, a forma de entrar na aula é eu cadastrar o nome. Para eu cadastrar o nome, a coordenação já tem que ter inserido vocês no sistema da Microsoft Teams. Acho que quem não conseguir vai ter que procurar a faculdade na segunda-feira para resolver isso. Daqui acho que eu não tenho recursos para inserir gente que não está cadastrado pela faculdade. Ok? Se puder avisar aí o pessoal. Pessoal, posso continuar? Estão me ouvindo? Está tudo bem? Pode continuar, professor. Então vamos lá. A proposta hoje é a gente se apresentar um pouco, se conhecer um pouco, discutir o plano de ensino, ou seja, o que
essa disciplina vai discutir com vocês, qual a importância dela no currículo de vocês, que ferramentas essa disciplina vai disponibilizar a vocês, e também a gente ouvir de vocês o que esperam da disciplina, tá bom? Então vamos lá, eu vou continuar falando, a qualquer momento vocês podem interromper. Estão ouvindo a aula? Vendo? Sim, professor, dá para ouvir bem. Ok, os slides já estão aparecendo na tela de vocês. Então, nossa disciplina tem esse nome. A gente vai discutir políticas públicas de saúde, Sistema Único de Saúde, SUS, e ainda no final, direitos humanos. Esses três temas, eles se confundem, né? A todo momento a gente vai falar das três coisas, porque esses temas, eles fazem interface entre si. Um pouquinho de mim aí. Eu fui graduado em fisioterapia em 94, fiz 6 pós-graduações, fiz mestrado na UFMT, fiz doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo, na USP. Já estou formado há 20 anos aí, 24 anos, 25 anos. E tenho 19 para 20 anos que eu leciono, que eu sou professor universitário, já passei por várias faculdades de Cuiabá e hoje eu só estou na FACIP, porque me sobra muito pouco tempo para se dedicar a isso. Eu ainda insisto em ser professor, porque é a profissão pela qual eu me reconheço, a que eu mais me reconheço, a que eu tenho identidade. Eu gosto de dizer que sou professor, eu fiz isso por 20 anos e eu me sinto bem fazendo isso. Fiz carreira acadêmica, né? Só quem faz mestrado e doutorado é quem quer ser professor pesquisador. Então eu entendo que foi muito investimento nessa carreira para largar de vez. Então eu fico sempre, por mais que eu não tenha tempo para se dedicar, eu fico ainda com algumas aulas para que eu mantenha um pé na academia. Me sinto bem, me sinto jovial, me sinto útil fazendo isso, tá? Algumas coisas que eu já fiz no universo da fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta do estado de Mato Grosso, concursado desde 96, e por 3 longos anos eu fui supervisor técnico da Fundação Dom Aquino Correia, né, o Centro de Reabilitação, que hoje chama SECRE-DAC. Mas, sendo supervisor, eu consegui implantar um processo de descentralização da reabilitação em Mato Grosso. Lógico, eu e os colegas da gestão, né? Não fiz isso sozinho. Mas quando a gente saiu em 2003, a gente já tinha implantado 79 unidades de reabilitação no estado de Mato Grosso. Para cada unidade dessa era preciso, para abrir uma unidade de reabilitação, é preciso no mínimo um fisioterapeuta. Quando a gente saiu, esse processo teve continuidade e hoje já são 125 municípios de Mato Grosso com centros de reabilitação. O SUS de Mato Grosso é a instituição que mais emprega fisioterapeuta no estado. Já tem mais de 300 fisioterapeutas empregados nesses 125 municípios. Muitos concursados, outros contratados, outros de processo seletivo, mas o fato é que hoje o SUS é quem mais emprega fisioterapeuta em Mato Grosso. Bom, professor, eu estou desde 2001 nessa lida, maior tempo na Univag, né? E hoje na FACIP, atualmente.
Outra coisa que eu fiz que eu me orgulho é que eu fui vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso, de 2016 a 2018. Sentado naquela cadeira, a gente pôde fazer muito pelo SUS, tomamos muitas decisões e deixamos um legado importante. Sou fisioterapeuta concursado do Estado de Mato Grosso, sou fisioterapeuta concursado da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, sou professor da FACIP e sou diretor tesoureiro do nosso Conselho Regional de Fisioterapia. Daqui 4 anos, vocês, quando pegarem os seus diplomas, vocês vão ter que deslocar até o Conselho Regional de Fisioterapia e fazer o seu registro, né? Hoje eu sou o diretor financeiro desse CREFIP. Fiz muitas coisas mais, mas o que eu julgo mais importante é isso. Dito tudo isso, eu só quero deixar vocês tranquilos e seguros do que a gente tem um mínimo de competência e capacidade para lecionar essa disciplina com vocês, porque dentro da nossa trajetória, Sistema Único de Saúde foi o que a gente fez a vida inteira. Bom, e o que é política de saúde? O que nós vamos discutir nessa disciplina? Por que ela é importante na formação acadêmica de vocês? Você já deve ter ouvido muito esse jargão, né? De que política é a base de toda ação. Se você não gostava de política até hoje, vai ter que aprender a gostar. Ser fisioterapeuta apolitizado, ou seja, aquele que não exerce a política, não é um fisioterapeuta completo. Além de toda a competência técnicas e habilidades práticas, você ainda tem que desenvolver a habilidade política. A política está em toda a sua vida, ocupando todos os espaços da sua vida, inclusive da sua vida profissional. Então, não é concebível a um portador de diploma de fisioterapeuta que ainda continue dizendo: eu não gosto de política, eu não quero me envolver com política, tá? É lógico que a gente não está falando de política partidária, mas a gente vai ter que discutir muita política social, política de saúde, política pela política, né? Não a politiqueiro, mas um político mesmo. A gente vai discutir tudo isso. O Sistema Único de Saúde é um modelo de atenção em saúde instituído por uma política de saúde no Brasil. O SUS é a grande política de saúde do Brasil. Então, a gente vai ter que entender de política, tá certo? E conceituando, política, então, é a ação ou omissão do Estado. Aí a gente já ressignifica duas coisas. A política é exercida pelo Estado, a política pública, e a omissão também é uma escolha, também é uma ação. Você fala, aquele prefeito, aquele governador, não faz política, ele é omisso. A política de saúde de Cuiabá, de Várzea Grande, está muito ruim, porque os governantes não têm ação. Está errado falar isso. A omissão foi uma escolha. A omissão é uma ação política, uma atitude de não fazer nada, né? Você usar o dinheiro para outras coisas, você desviar o recurso e se omitir no setor saúde. Então, política é ação ou omissão. Quando a gente vê que tem um governante que sentou na cadeia, um diretor, um superintendente, um coordenador de saúde, sentou na cadeira e não está fazendo nada, aquilo é uma escolha consciente de não fazer nada. Porque exercer, prestar serviço de saúde custa dinheiro, custa esforço,
precisa equipamento, profissionais de saúde, instituição de protocolos, de regras, de normas, dá trabalho. E tem muito gestor que se omite, porque não quer ter trabalho. Ou se omite para economizar o dinheiro e não gastar com a saúde da população, né? Então, a omissão também é uma atitude, é uma ação. É uma ação horrível, uma ação negativa, mas não deixa de ser. Enquanto resposta social diante dos problemas de saúde de seus determinantes. Então, quando a gente institui uma política de saúde, é para resolver um problema. Eu tenho a política de assistência ao paciente com tuberculose. Essa política foi instituída para enfrentar o problema da disseminação da tuberculose na comunidade brasileira. Então, toda a política de saúde ela está ancorada na proposta de resolver problemas, tá? Bem como em relação à produção, distribuição, regulação de bens, serviços, ambientes que afetam a saúde dos indivíduos e da coletividade. Então, a política de saúde ela está posta para produção de medicamento, produção de serviço de saúde, distribuição, regulação. A política de saúde ela está colocada para resolver os problemas de saúde dos indivíduos e das coletividades, tá? O SUS é a grande política de saúde do Brasil, como eu falei, e 100% dos brasileiros usam o SUS. A gente já tem que começar a ressignificar a nossa cabecinha. Porque às vezes a gente pensa que o Sistema Único de Saúde é um sistema, mas tem o privado, tem a Unimed. Ninguém é obrigado a usar esse SUS aí, não. Ninguém é obrigado a usar o SUS, mas todos, inevitavelmente, usam. 68% da população brasileira tem uso direto do SUS. 68%. As camadas mais populares, as menos abastadas, né? Do ponto de vista do poder econômico, elas precisam de assistência em saúde, de uma vacina, de um medicamento. Elas procuram o SUS porque elas não têm plano de saúde, não têm dinheiro para pagar o privado. 13% da população de Mato Grosso tem plano de saúde. 13%. 3% da população brasileira usa o sistema de desembolso direto. O que é isso? É aquele paciente que não usa o SUS, que não tem Unimed e quando precisa ele paga à vista, paga no cash. É o particular, né? Mas, como eu falei, 100% das pessoas têm uso indireto do SUS. Se você escovou os dentes essa manhã, eu espero que tenha feito, mas quem liberou aquele creme dental para ser comercializado foi a vigilância sanitária, que é um setor do SUS. Se você foi almoçar no restaurante, foi a vigilância sanitária que liberou o funcionamento daquele restaurante depois de fazer uma grande checklist, investigação das condições que lá se apresentavam, né? Você comeu uma coxinha na lanchonete, ali tem o SUS. Porque o SUS regula toda essa cadeia de comércio, hospitais, ambulatórios, produção de vacinas. Então, é impossível não usar o SUS, né? Quando a gente estiver trabalhando os conceitos, a gente vai entender que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é
o conjunto de serviços públicos, privados e filantrópicos. Então, os serviços privados, o hospital privado também faz parte do SUS. É o SUS que regulamenta. Se você for olhar o Hospital Santa Rosa nesse momento, um hospital privado de grande porte, lá tem um monte de pacientes internados que são leitos do SUS. Pacientes estão sendo atendidos pelo hospital privado, mas pelo SUS. Quais os objetivos da nossa disciplina, então? Proporcionar ao aluno a formação crítica e reflexiva na construção do conhecimento para a cidadania e política. Então, quando você for falar do SUS daqui 6 meses, fala bem ou fala mal, mas você vai estar se apropriando do que é esse SUS, como é que ele funciona, olhar dele por dentro e por fora, e depois você pode formar uma opinião com mais presteza, com mais segurança, de alguém que conhece do que está falando. Não fazer crítica vazia sem conhecer, né? Então, como eu disse, depois desses 6 meses, alguns de vocês vão continuar com muitas críticas ao SUS, mas pelo menos vocês vão ter compreendido como é que esse sistema funciona. E compreender a organização da rede assistencial em saúde no Brasil. Então, essa rede assistencial é feita por pontos da rede, né? Pontos de conexão da rede, que a gente chama de serviços de saúde. Então, vários pontos da rede, hospital, pronto-socorro, hospital privado, CRIDAC, ambulatório, SERMAC, que mais? CEOP, são todas as unidades de saúde, né? O PSF, isso são pontos de uma rede interconectadas de serviços de saúde que a gente chama de SUS, Sistema Único de Saúde. Categorias conceituais. O que nós vamos ouvir falar o tempo todo nesses 5 meses que a gente vai estar junto? Essas palavras elas vão voltar o tempo todo nas nossas discussões. Estado e cidadania, a gente vai falar disso muitas vezes. Política pública de saúde, saúde pública, serviços de saúde, epidemiologia em saúde, sistema único de saúde, gestão pública em saúde. Esses termos, essas categorias conceituais, vai ser a base da nossa discussão nesses 5 meses de aula. O que se espera do aluno, o mínimo que se espera dele, para que ele seja aprovado nessa disciplina? O que você vai precisar incorporar no seu rol de conhecimentos para que, ao final, o professor aprove você e fala, pode ir para o 3º ano, pode ir para o 5º semestre? A gente espera você ter um entendimento da organização do serviço de saúde e as formas de atuação e as tendências do SUS. O que o professor espera é que, ao final das nossas discussões, você saiba exatamente como é que o SUS funciona. Tem um paciente lá de Alta Floresta que hoje está ali no pronto-socorro de Cuiabá, internado. Como é que funciona isso? O prefeito bota o paciente dentro da ambulância e traz e deixa no hospital da capital? É assim que funciona? Como é que funciona a contratação dos profissionais de saúde? Como é que eles trabalham? Como é que eles recebem? Eles podem cobrar a parte? Não pode? Como é que um fisioterapeuta encaminha um paciente de um serviço para outro? Como é que funciona o fluxo de pacientes dentro dessa rede? Por onde ele transita? Ele tem referência e contra-referência? Ele tem central de regulação? Tudo isso a gente vai discutir e é o mínimo que se espera é que vocês compreendam o funcionamento dessa coisa que a gente chama de
Sistema Único de Saúde. O que a gente vai estudar? Nossa primeira aula é elementos constitutivos da teoria geral do Estado. Essa é uma aula densa. A gente vai falar de neoliberalismo, a gente vai falar de socialismo, de capitalismo, de Estado democrático. Essa aula é a primeira, mas ela é necessária para a gente parar que essas falas da gente. A gente vive um momento tão difícil, né? Na política brasileira, um país polarizado, direita e esquerda, Bolsonaro, Lula, comunismo, capitalismo. A gente vive esses polos brigando entre si. A gente vai dar opinião, vai entrar nessa discussão, vai dar opinião, a gente não sabe nem o que está falando. A gente não entende nada disso, se quer emitir opinião, a gente fica partilhando mensaginha de WhatsApp, sem entender o que significa aquilo, né? Está um momento muito difícil. Então, a gente vai tentar, nessa primeira aula, minimamente elucidar o que é isso, que polarização é essa, de onde vem essa história do capitalismo, onde nasceu isso, e esse comunismo que todo mundo fala, onde nasceu isso, qual era a proposta do nascimento desse comunismo, por que está satanizado na sociedade atual, né? Por que tem essa briga louca de direita e esquerda no país? Então, essa primeira aula a gente vai discutir um pouco isso. E por que é importante discutir isso? Porque vocês vão perceber ao final dessa aula que o SUS tem tudo a ver com essa discussão de direita e esquerda, de política pública, de iniciativa privada, de Estado mínimo, de Estado neoliberal, de Estado democrático, de direito. O SUS tem tudo a ver com essa discussão, tá certo? É uma aula meio temerosa, porque pode desencadear algum descontentamento de um aluno que é muito mais defensor da direita e ouve falar da esquerda, ou vice-versa, ela é de esquerda. Então, assim, a gente não vai tomar partido de lado nenhum. A única proposta dessa aula é elucidar, é conhecimento, é fazer vocês compreender esses termos por dentro, para que a gente não continue falando borracha por aí, ou partilhando mensaginha de WhatsApp de coisas que a gente desconhece completamente. Aí a gente começa a discutir direitos civis, políticos e sociais, política de bem-estar social no Brasil, os programas de saúde. A gente vai estudar a saúde no Estado brasileiro, o que foi o movimento de reforma sanitária brasileiro, o que é isso? Foi esse movimento que criou o SUS, então a gente tem que entender esse movimento para saber a origem do SUS, o berço do SUS, a gênese do SUS, né? Se a gente não conhece o passado dele, a gente não vai compreender e melhorar o futuro dele. Então, eu quero que vocês pensem que o SUS nasceu em 88, ele é um adolescente ainda. Esse momento da história que vocês adentram no SUS para conhecê-lo, já tem toda uma história construída e vai ter uma história a ser construída. Nesse momento, você entra nesse bonde da história, então você vai ter que conhecer os caminhos por onde esse sistema passou, os percalços, as fraquezas e as fortalezas, para compreender a história dele, para daqui por diante a gente poder construir caminhos melhores para esse SUS. Depois a gente vai começar a entender exatamente por dentro como é que funciona o SUS, né? Os princípios do SUS, as diretrizes do SUS, as normas do SUS, né?
as responsabilidades e atribuições das esferas de governo. A gente chama o SUS de tripartite, ou seja, o SUS é obrigação do federal, do estadual e do municipal. Então, você tem lá o pronto-socorro municipal de Cuiabá, é o município que é responsável. Você tem o PSF, o Programa de Saúde da Família, é o município que é responsável. Mas você tem a Santa Casa, você tem o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, isso são unidades do Estado, então o Estado também entra. Você tem o Júlio Miller é federal, é da União. Então, os três entes federados, tanto federal, estadual como municipal, são responsáveis pelo SUS e a gente vai entender como é que funciona essa relação intergestora. Até onde vai o federal? Onde que começa o estadual? Onde começa o municipal? A gente vai entender tudo isso, tá? Quando o prefeito de Cuiabá vai na televisão e fala assim: 40% dos pacientes do pronto-socorro é do interior. Eu estou pagando a conta sozinho. E a população não é cuiabana, do interior. É falácia. É falácia. É uma grande mentira. Tá? E a gente vai entender por quê. A gente vai entender como é que distribui os serviços do SUS em Mato Grosso, a regionalização, a descentralização, e vai entender também o PSF, né, ó, a Programa de Saúde da Família, Atenção Primária em Saúde, que é a base do SUS, né? Tudo essa integração das ações de promoção de saúde, vigilância, a relação entre público e privado no SUS. Por que que tem essa relação? Por que que tem gente que vai no hospital privado? Por que que tem gente que vai no hospital público? Como é que funciona isso? Por que que tem paciente do SUS dentro do hospital privado, né? Como é que é regulado tudo isso? Quais os indicadores de saúde? Então, do que morre a população cuiabana? Quais os indicadores que apontam que Mato Grosso tem problemas de saúde? Quais problemas são esses, né? Por que que Cuiabá tem um dos maiores índices de morte materna do país? As mulheres cuiabanas são uma das que mais morrem no país. Por que que isso acontece? Por que que Mato Grosso é campeão mundial de hanseníase? Nosso estado tem mais paciente hansênico do que qualquer outro lugar no mundo. Então, a gente vai estudar indicadores de saúde, sistema de informação em saúde, tá? Como que vai ser nossas aulas? Então, assim, nossas aulas vão ser, perguntaram no início aí, elas vão ser 100% remota. A gente não tem aula prática, essa disciplina não tem prática, 100% teórica. As aulas são todas na sexta-feira, né? Primeiro horário. E todas de forma remota, tá? Eu preciso só, eu não sei se a coordenação conversou isso com vocês, mas uma das minhas funções é ser fisioterapeuta no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Já estou na linha de frente da Covid há mais de um ano. Trabalho lá naquele hospital pronto-socorro antigo, na General Vale. E não são todas as sextas-feiras, mas a sexta-feira que coincidir, porque eu não trabalho lá todo dia, né? Eu faço plantão de 12 horas e é 12 por 60. Mas naquelas sextas-feiras que eu tiver plantão, a gente vai começar a aula às 19h30, porque eu saio do meu plantão às 19h. Eu tenho que passar o plantão para o colega às 19h e eu preciso desse tempinho para deslocar até em casa, tá? Essa foi uma condição minha para continuar as aulas. Eu não podia pegar as aulas se não fosse dessa forma. E foi um acordo que a gente fez com a coordenação do curso, tá?
Vocês serão avisados previamente. Eu preciso até coletar hoje o contato do líder da turma. E se puder anotar no chat, aí eu já fico agradecido. Para que na sexta-feira em que coincidir, em que eu tenha plantão e tenha aula com vocês, a aula vai começar meia hora mais tarde, tá? Só nesses dias, os outros às 19. Mas nossas aulas serão aqui, expositivas dialogadas, a gente vai fazer alguns debates, né? Esse não é o melhor modelo, né? A gente vai ser solidário com a dificuldade do professor e a dificuldade do aluno de usar dessa metodologia, né, de ensino à distância. Não é a melhor forma de aprender SUS. A melhor forma é pegar no braço de vocês e transitar dentro dos serviços da rede. Foi assim que a gente ensinou SUS por vários anos. A gente ia com os colegas para dentro dos serviços, com os alunos, e lá dentro do serviço a gente ia explicando o funcionamento do SUS, né? Infelizmente, em função primeiro do curso noturno, que não permite isso, e depois pela pandemia, que também não permitiu essa aproximação, tá certo? A gente vai ter muitos vídeos, filmes, e ao final a gente vai fazer um seminário para vocês, que a gente vai explicar isso mais tarde, mais para o final da disciplina, tá? Mas a metodologia será dessa forma. A avaliação, vocês sabem, são de 0 a 7 são a N1, N2 e N3. De 3 pontinhos é por atividade avaliativa, que a gente vai deixar no SAF para vocês responderem para a gente. Então, toda semana dê uma olhada no SAF para ver o que tem de aula, de arquivo que a gente deixou lá para vocês, tá? Essa aqui é um site que a gente recomenda para vocês. Nesse site tem tudo que você imaginar sobre SUS. Ele chama Pense SUS. E ali vai ter disponível todo o conteúdo que vocês precisam para a nossa disciplina. Nesses 5 meses de discussão, a gente vai discutir muito, mas muita coisa. E não vai discutir nem 10% do que é o SUS, que é um universo de conhecimentos. Então, eu sugiro a vocês que busquem na rede. Não há nada, não há absolutamente nada que eu fale aqui que não exista muitos arquivos na internet para vocês acessarem. O que a gente vai falar aqui é da vida do brasileiro. Não é para prova, é para a vida mesmo. Então, se eu pegar uma palavrinha dessa chamada equidade e jogar na rede, vocês vão ter leitura aí para 6 meses de leitura só com essa palavrinha. Então, não tenho argumento de que eu não encontrei o conteúdo. Além de todas as nossas aulas que serão disponibilizadas, além de todos os artigos que a gente vai deixar para vocês lerem, qualquer um que acessar a internet pelo celular vai ter acesso a qualquer conhecimento que a gente discutir aqui. Outra coisa é concursos públicos. Eu sei que nem todos vocês vão ter interesse em trabalhar no SUS, né? Cuidado com isso também, né? Às vezes o aluno passa a formação inteira sem valorizar o SUS, falando que não é isso que ele quer para a vida dele, que ele não vai trabalhar naquele hospital sujo, para cuidar de gente pobre, sem condições, e ele não quer isso para a vida dele, e por isso ele não leva a sério a disciplina. As disciplinas, né, que são várias, durante a formação de vocês, que vai discutir SUS. Mas aí, depois de formado, ele vai para o mercado privado, vai disputar mercado, vai abrir a clínica dele, vai disputar clientela,
vai encarar uma concorrência ferrenha, pessoas que estão no mercado muito mais tempo que ele, que ela, pessoas que são mais gabaritadas, mais profissionalizadas, especializadas, que já construíram clientela, e nessa dificuldade dele competir no sistema privado, aí depois ele conhece alguém, que conhece alguém, que conhece o primo do prefeito, e aí consegue uma vaga e vai lá trabalhar no pronto-socorro, no CRIDAC, na prefeitura, no estado, na Santa Casa. E aí, quando adentra ao serviço, não tem conhecimento, porque não se dedicou, não tem vocação, porque nunca quis aquilo para ele, não se preparou para aquele momento, e quem mais vai perder é o paciente. Então, cuidado, gente, com essa escolha nesse momento da formação. O que se espera de vocês é que aprendam tudo o que for possível, do público, do privado, e depois vocês façam vossas opções, e qualquer um lado que vocês escolher, você vai estar preparado para isso, tá? Não existe disciplina mais importante ou menos importante, senão ela não estaria dentro do seu currículo. Tudo bem? Qual é o perfil profissiográfico da FACIP? Formar um fisioterapeuta para atuar no Sistema Único de Saúde. Lembrando que o Sistema Único de Saúde é público, privado e filantrópico. O pronto-socorro é do SUS, o Santa Rosa também é SUS, a Santa Casa também é SUS. Público, privado e filantrópico. Tá certo? Então, se você olhar o nosso currículo, as disciplinas que você tem, é para que lá no final a gente consiga formar você um profissional crítico e reflexivo para atuar nesses 3 sistemas: público, privado e filantrópico. Como eu falei, o SUS é novo, todo mundo está aprendendo a trabalhar nele, e se você pegar um fisioterapeuta de 20 anos, 30 anos que está no SUS, ele não conhece o SUS, porque o SUS é mais novo do que ele. E quando você vê um profissional que não atende a contento, que não se dedica, que às vezes não atende direito o usuário, a gente sempre responde assim: muitos daqueles que estão lá dentro do serviço há 20 anos não foram formados dentro do SUS, porque o SUS não existia. Agora vocês não. Vocês serão formados no interior do Sistema Único de Saúde. Vocês já são formados dentro desse novo modelo. E vocês não vão ter a desculpa de que vocês não conhecem esse modelo, por isso está atuando mal, né? Outra coisa que a gente tem que saber é que o fisioterapeuta está inserido na atenção básica, né, nos núcleos de apoio à saúde da família, e a gente tem que se preparar para isso, porque muitos de vocês não vão trabalhar em hospital, não vão trabalhar em clínica nem em ambulatório, mas vão trabalhar no espaço comunitário, lá no PSF. E a gente tem que preparar vocês para esse momento, tá certo? Outra coisa que a gente tem que discutir é o ENAD. ENAD é a prova que o Ministério da Educação faz nas faculdades para mensurar o conhecimento dos alunos. O Ministério da Educação, então, a cada 3 anos, dá uma prova para os formandos daquele ano, uma prova feita lá no Ministério da Educação, para saber se aquela faculdade está ensinando bem aqueles alunos. Se aquela faculdade está formando fisioterapeutas que sejam capazes de atuar no Sistema Único de Saúde.
E as notas têm sido, pasmem vocês, horríveis. Horríveis. A formação, ela sofreu muito declínio e a gente precisa resgatar isso. Esse ano, salvo engano, é o primeiro ano que a FACIP Cuiabá vai fazer ENAD. De forma que os formandos desse ano vai ser submetido a essa prova. E pela primeira vez a gente vai saber o que a FACIP está conseguindo ensinar, qual que é o perfil do fisioterapeuta formado na FACIP, qual é a competência dele, a habilidade dele. E as faculdades comparam isso o tempo todo. Unic, Univag, SEC, a FACIP fica comparando essas notas. E, para além de tudo isso, a responsabilidade social. Coloca na sua cabeça que a profissão de fisioterapeuta não foi feita para você se dar bem. Essa profissão só foi construída porque existiam pessoas precisando de assistência fisioterapêutica. Foi a demanda sanitária e social que fez desenvolver uma nova profissão que hoje tem 51 anos apenas. A medicina tem mais de 1000 anos. A fisioterapia tem 51 anos. Extremamente nova. Ela não nasceu para você se dar bem, ficar rico. Essa profissão nasceu para atender as pessoas que precisavam de assistência fisioterapêutica e a profissão não existia. Essa faculdade também não criou esse curso para fazer de você uma pessoa rica. Ela criou esse curso porque as pessoas precisam de assistência fisioterapêutica, as faculdades precisam formar fisioterapeutas, então. Quem faz fisioterapia, fez uma escolha para cuidar de gente. Então, o que se espera de você é que goste de gente. E, às vezes, gente que não pensa igual você, que não se veste igual você, que tem um grau de higiene muito precária, que não é igual a você, que fala diferente de você, que tem uma leitura de mundo, de realidade diferente de você. E é essa pessoa que você vai cuidar. Então você tem que ter responsabilidade de gostar de gente, para depois cuidar bem de gente. Tá certo? Se não gostasse de gente, poderia fazer arquitetura, veterinária, outras coisas. Tem muito fisioterapeuta no mercado que não gosta de gente. Você vê ele atuando, é um poliqueixoso, reclama de tudo, tá tudo ruim. Atender um paciente é um esforço tremendo, vai se arrastando, que na verdade não gosta de fazer aquilo. Fisioterapia é apaixonante, apaixonante. Quando você começa a ver resultado do seu trabalho, você se encanta. Mas esse encantamento não afeta a todos, não. Porque ele tinha outra vocação e ele veio para cá equivocadamente. Então, se você ainda não gosta de gente, aprende a cuidar, porque até isso dá para aprender. Tá certo? A gente vai se esforçar para ajudá-los nessa tarefa. Ok, gente? Alguma dúvida do nosso plano de ensino? Quando perguntarem a vocês... Não, professor. Quando perguntarem a vocês no futuro, se o professor leu e discutiu o plano de ensino com vocês no primeiro dia de aula, a resposta é sim. Foi isso que a gente acabou de fazer. Tá certo? Porque é uma exigência do MEC que no primeiro dia de aula se discuta o plano de ensino com os alunos, tá?
É claro que vocês conhecem muito pouco da área, mas durante o percorrer da aula, se vocês tiverem sugestões de alteração desse plano de ensino, se vocês tiverem alguma sugestão, a aula está ruim, está muito moroso, eu queria propor mudança, pode ficar à vontade no decorrer da disciplina de propor as mudanças que a gente acolhe, tá? Nós temos aí mais meia hora de aula, então vamos lá introduzir nossa primeira aula. Só um minutinho. Sim. Consegue ver esse texto aí? Sim, professor, consigo. Vamos lá. Eu vou ler bem devagarzinho para vocês, porque a gente vai debater ele para a gente introduzir um pouquinho e ouvir de vocês aí alguma opinião, tá? O nome do texto é Pão e Nenhuma Água que Facilite a Ingestão. Jonathan, 3 anos. Só lembrar, gente, que esse caso aí é um paciente do estágio do PSF, tá? A gente foi supervisor de estágio por vários anos e a gente encontrou essa situação aí. A gente transformou aquela realidade em um método de discussão para desenvolver ensino, tá? Jonathan, 3 anos, mais uma vez sofreu convulsão e teve que ser levado às pressas na unidade de saúde. Desde que nasceu, sofre de epilepsia e essas crises são constantes. Mora com seus 6 irmãos, todos menores, em um barraco de um quarto, em um grilo, perto de um bairro periférico chamado Três Barras. Todo mundo sabe o que é grilo? Sei. Sim. Aquelas pessoas que não têm terreno nem casa, elas invadem um lugar, um terreno e constroem um barraco, né? A mãe acha que é falta de vitamina, pois sabe que em casa, ora tem comida para todos, ora não tem. Ou pode ser da água que não é tratada. Passa o dia em casa em companhia das crianças. E entre um gole de cachaça e outro, procura cuidar das crianças. A mãe, então, ela é uma etilista, né? Ela toma cachaça. Cuido deles todos sozinha, fala ela. A hora do remédio de Jonathan é sagrada. Sua maior preocupação é a ausência de escola no grilo em que mora, pois nenhum dos filhos frequenta a escola. Numa escola, pelo menos, meus filhos teriam que comer todos os dias. O pai passa dias fora de casa e alega estar
procurando emprego no centro da cidade, mas nunca encontra. E ele diz: se eu tivesse estudo, seria mais fácil. Às vezes aparecem uns bicos, mas na maioria das vezes está embriagado e acaba por perder a possibilidade de melhorar a vida das crianças. Nos últimos dias, andam todos muito animados, pois a agente comunitária de saúde lhes informou sobre a possibilidade de ajuda do programa Bolsa Família do governo federal. O que vocês têm a dizer sobre esse textinho? Volto a reforçar, esse era um paciente nosso, que a médica prescreveu fisioterapia para ele, porque ele tinha 3 anos e tinha muita convulsão. Quando a gente chegou na casa dessa criança, a higiene era muito precária, o nível educacional da mãe muito precário também. Ela, várias vezes em que os alunos iam atender a criança, ela estava embriagada, né? Era possível perceber. Essa criança era atendida não pela convulsão, mas as convulsões sucessivas que ela tinha atrapalhou o cérebro de desenvolver como outra criança. A gente chama isso de atraso de desenvolvimento motor normal. É uma criança que tarda para engatinhar, às vezes não engatinhou, às vezes está com 2, 3 anos e não consegue andar ainda, não consegue pegar as coisas, ou cai o tempo todo, porque ela não desenvolveu o desenvolvimento motor dela, o corpo, não desenvolveu como uma criança normal e não está desenvolvendo. E para essas crianças, a fisioterapia é muito útil, porque a gente estimula o cérebro a desenvolver mais rápido, né? Com as nossas técnicas. Quem gostar de neuropediatria aí vai trabalhar muito com essas crianças que têm lesão no sistema nervoso central, que atrasa o desenvolvimento motor normal, né? É imaginar uma criança com paralisia cerebral que não está com 10 anos e não anda ainda. Essa criança não tinha paralisia, mas tinha atraso em função das convulsões. Esse era o caso da que a gente encontrou no estágio, e uma dupla de estagiários de fisioterapia ia na casa dessa criança para atendê-la 2 vezes por semana. Bom, dito o caso, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham. Vai lá, um de cada vez. Posso falar, professor? Lógico, eu estou esperando quem vocês se manifestar à vontade. Tá bom, vou falar minha opinião. O que eu entendi desse texto aí, que tem a ver com o que o senhor falou uns minutos atrás. Que nós, por exemplo, não sei se eu vou falar, se eu vai dar uma corrigida, caso eu tiver erro, porque agora que está na hora de errar, né, para aprender melhor. Exatamente. Pelo que o senhor falou aí, pelo texto, tem a ver com o que o senhor falou lá atrás. Nós, acadêmicos, temos que gostar. Porque hoje apenas nós somos acadêmicos, nós não estamos vivendo realidade ainda. Isso é um preparo, porque lá na frente nós vamos vivenciar isso. Vai acontecer fato, como você falou, não vamos pegar só pessoas particular, vai acontecer isso. E muitas das vezes, eu refiro a mim, vou falar também por mim, posso lá na frente, mas será que era isso que eu queria? Porque muitas das vezes nós achamos que as coisas é tudo maravilhoso, é tudo fácil, e nas condições, com a mãe nessa situação, como que eles iam ter uma vida melhor? Não ia ter. O pai não tinha emprego, né? Alcoólatra, né? A mãe não tinha um alimento. Já a primeira coisa que o fisioterapeuta que não tem amor, a profissão e a pessoa, ele já vai sentir assim algo, fala, poxa, onde que eu tô? Que situação? Já vai dar aquela sensação de nojo, de não ter amor, que eu estava lendo ontem um artigo falando sobre o enfermeiro. Primeira coisa, para você ajudar na melhora do paciente, você tem que ter amor, atenção, né? Carinho, isso ali ajuda muito.
Porque você não vai chegar lá, se você for fazer um atendimento só por fazer, pelo valor, pela profissão, mas se você não tiver amor, nem o paciente vai ajudar nisso. Ótimo. Bacana. Só tá NR aqui, eu não sei o seu nome. Norma. Norma. Obrigado, Norma, pela sua contribuição. Tá bom. Mais alguém? Professor, Olá, pode falar. esse tópico que o senhor esteve falando a respeito, e que consta nessa história, poderia falar a respeito do que, por exemplo, a condição social dessa família, né? Essa realmente seria assim uma condição, e o que essa família esperaria? E qual o papel, então, do governo e da sociedade ou de um profissional de saúde nesse momento e encontra uma família nessa condição, com essa história como foi contada aí? Eu vejo também assim nesse sentido que é um momento realmente de aprender com essas pessoas e qual o melhor que o profissional pode ofertar e oferecer para auxiliar nessas pessoas. Porque, olhando assim, no geral, falta tudo para essa família. Falta saúde, falta educação, falta conhecimento. E aí, como auxiliar essa pessoa apenas como um profissional de saúde? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma opinião para dar, como o senhor pediu para a gente falar, mas eu já viajando aqui, né, também dessa maneira como a gente está estudando, a hora que chegar lá na prática do dia a dia, encontrar realmente com essas pessoas nessas condições, sendo que a necessidade dessa família não é apenas ali naquele momento de ter uma melhor saúde, uma melhor saúde em todos os segmentos na vida do ser humano. Aí como fazer isso? E de quem é a responsabilidade também, né? Quem é essa responsabilidade? É pessoal, é individual de cada um? É da sociedade como um todo? É só do governo? E auxilia aí, então, raciocinar, professor, em cima disso também. Eu estou contribuindo com a minha opinião, com a minha fala, mas Ótimo. também já estou fazendo pergunta. Ótimo. Bacana. Seu nome? Afonso. Afonso. Obrigado, Afonso. Alguém mais, gente? Vamos lá, é tão bom ouvi-los. A gente vai ter que romper a nossa timidez. Eu lembro quando eu estava nos primeiros semestres da faculdade também, que eu não abria a boca para nada. E como isso me fez mal, porque você não vai conseguir levar isso muito tempo, né? Não consigo ver um bom profissional formado que não consiga expor uma ideia, né? Traduzir em palavras o que ele tem na cabeça. E isso tem que ser aprendido. E esse é o momento de aprender. Então fala o que sente, o que pensa, independente de se está certo ou errado, ninguém está aqui para julgar ninguém, tá? Mas a participação é extremamente importante. Você ouvir você falar, você ressignifica até o que você mesmo está falando. Então, é importante essa participação e eu quero estimulá-los a fazer isso, tá? Alguém mais? Professor, o interessante nesse texto é que ele abre tipo uma porta para ter a intervenção interdisciplinar, né? Que como ele há muita necessidade, então tem áreas para vários tipos de profissionais, não só da saúde, como já foi citado, da educação, para intervir e ajudar a família, né? Trazer conhecimento, como já foi citado, e apresentar, né?
vou dizer assim, um novo mundo para eles, tipo, mostrar para eles o que eles estão, tipo, deixando de viver, deixando de ter, por não saber, por não ter experiência, por não ter tanto conhecimento. E eu acho interessante ter se tivesse também uma intervenção interdisciplinar. Bacana, bacana. Como é que você chama? Marcos Paulo. Ô, Marcos. Ah, eu, Marcos, te conheço. Obrigado, Marcos. Bem bom já. Nada, professor. Alguém mais? Legal, gente. Se alguém quiser depois se manifestar, é só interromper, tá? Que bacana ouvir vocês. Vocês acreditam que em outras turmas eu vou ter esse texto? E não todos, mas alguns alunos partiram para classificar a família, julgar, eles eram alcoólatras, não teve um monte de filho, não cuidou de nenhum, os dois alcoólatras, não trabalham, fica esperando Bolsa Família, aí abriu discussão se Bolsa Família era bom ou ruim. Então, isso não aconteceu aqui, né? Porque, assim, já mostra um perfil da turma aí de que realmente as pessoas estão comprometidas com a saúde do outro. Está falando do Jonathan, de 3 anos de idade, né? Que se ele não tem culpa de estar tendo convulsões, né? Ele é produto de um meio que envolve a família, sim, mas envolve a sociedade, sim, governo, sistema de saúde, a educação, né? Tem uma responsabilidade social aí envolvendo todo mundo. Vocês acreditam que essa família ela foi cuidada pela gente, pelo estágio? Foram envolvidos outros profissionais, como o Marcos falou, né? Promoção social, educação de jovens e adultos para os pais, né? Lembra que o pai fala que se ele tivesse estudo era mais fácil? Encaminhamento dos pais para atendimento no, no hospital dia psiquiátrico para cuidar de pessoas que têm dependência, né? Esse hospital chama CAPS Álcool e Droga. Então a gente se envolveu naquela família. A gente não resolveu todos os problemas do Jonathan, não, mas a gente conseguiu melhorar muito, melhorar muito. Quando a gente sai do estágio, do ponto que a gente encontrou ao ponto que a gente saiu, a gente transformou em algum grau a vida do Jonathan, mas transformando a família inteira, né? É por isso que chama Programa de Saúde da Família. Não dá para levar o conselho tutelar lá e tirar o Jonathan daquela família porque ele está, né, desassistido e negligenciado dentro da família. Seria péssimo para o Jonathan separar ele da mãe, né? E outra, quantas famílias existem dessa forma? Será que esse é o melhor caminho, né? O Jair Nilson Paim fala que os problemas do Sistema Único de Saúde são complexos. E a gente se dana quando quer resolver de forma simples, né? Então, o Eimar de Vasconcelos fala que quando você está diante de um problema, de um paciente, que você não sabe como resolver, e isso acontece com todos os profissionais de saúde em algum momento da vida, se você está diante de um paciente que você não sabe o que faz, você não tem solução para aquele caso, você continua perto. Eimar de Vasconcelos fala, não sai dali. Mesmo que ainda não tenha uma solução, continue ali. Se existir uma solução, um caminho alternativo, mínimo que seja, talvez não para resolver, para minimizar, para atenuar o problema,
Se existe, a única chance de você encontrar é ficando ali. Se você abandonar a situação, se você sair de perto, é mais um que abandonou. Aquela situação não será resolvida porque você foi mais um que deparou com a situação e correu dela, fugiu e não enfrentou. Na vida de vocês, sobretudo os que optarem pelo SUS, as condições não serão ideais. Vocês não terão as condições ideais para desenvolver o seu trabalho. Você vai ter condições reais. A realidade, nua e crua, realidade concreta para ser enfrentada. E toda vez que você enfrenta, você aprende. É muito fácil o fisioterapeuta ter todas as condições para resolver um problema. Aí é fácil. Mas esse fisioterapeuta só existe lá na Suécia, lá no Canadá, na França, que tem modelos de saúde pública bem melhores que os nossos. Nosso SUS ainda tem muita coisa para melhorar e a realidade dele é dura, dura. Mas cada vez que você enfrenta, você se apaixona, você se sente útil, você se envolve com aquilo. Na manhã de ontem, eu estubei uma paciente que estava há 27 dias entubada. Ela veio de Barra do Garças. Ela chegou por UTI aérea. E o dia que ela chegou, eu recebi ela. Eu estava no meu plantão. E depois de 27, 28 dias, a gente estubou ela ontem. 4 horas depois da estubação, ela estava falando como nunca. Conversando, querendo falar um monte de coisa. Até alguns delírios ela tinha. Falava o tempo todo. Era muito maravilhoso. Depois de 28 dias, vendo ela com aquele tubo na boca, em coma induzido, né, sedada, ver ela falando daquele jeito, atropelando as palavras, né? E o discurso dela mostrava um nível socioeconômico e intelectual muito baixo, muito precário. A satisfação de ajudar uma pessoa que não tinha outro meio, não tinha outro acesso a outro serviço. Só o SUS. E vocês vão ficar maravilhados quando vocês estiverem diante disso. Mas bacana que vocês não julgaram a família, vocês não ficaram fazendo julgamentos, e a preocupação de vocês era muito mais de como enfrentar, como resolver. E a dúvida que vocês têm, eu também tenho, os problemas de saúde da nossa população são complexos e nem sempre a gente tem todas as respostas. Mas toda vez que a gente não tiver, a gente vai continuar ali. A gente continua abraçado com o problema, né? Eu brinco com os alunos, a gente morre abraçado aqui, mas a gente não vai sair daqui, né? Passa uma semana, passa 2, e vai discutindo, conversando com a família, vendo possibilidades, buscando lá na Secretaria de Promoção Social, de Educação, indo na unidade básica, conversando com o médico, com a assistente social, com a enfermeira. A gente fica envolvido naquilo até algumas soluções se apresentarem e a gente ter um norte, um caminho. Tá certo? É disso que a gente vai discutir nessa disciplina. É com essas situações o tempo todo que a gente vai lidar, esses 5 meses. Eu não tenho a menor pretensão de que todas as pessoas vão gostar desse perfil de paciente. Imagina, tem gente que vai gostar de fazer dermatofuncional, estética, embelezamento, né? Imagina o outro cliente trabalhar com madame, com a elite, né?
Tem gente que vai gostar de UTI neonatal, que você nem conversa com o paciente, porque o paciente é um bebê de 7, 8 meses, ele não fala ainda, não interage. Então vai trabalhar o tempo todo com perfil de paciente que sequer conversa com você. Outros vão trabalhar em centros de amputados, de pessoas que precisam desenvolver habilidade física, né? Destreza para recuperar movimentos. Percebe que o universo de atuação, os cenários de prática são tão diversos e a gente precisa de fisioterapeuta em todos esses espaços. Então eu não tenho nada contra quem quer fazer embelezamento lá na clínica de estética. Maravilha! A fisioterapia é muito competente nessa área também. E que vá, e que seja feliz lá e que trate bem a elite dos pacientes. Mas a gente precisa também de fisioterapeutas que brilhem os olhos quando fala de SUS, que queira tratar das classes populares, dos mais desprotegidos. Ele precisa de fisioterapeuta que se sinta bem lá na comunidade. Eu não preciso estar com esteto no pescoço nos corredores dos hospitais para me sentir um bom fisioterapeuta. Não! Vocês vão ver que o processo saúde e doença começa uma década antes de você encontrar aquele paciente no hospital, se você for um fisioterapeuta hospitalar. Imagina um paciente que, se a gente for ver a história natural da doença dele, há 10 anos atrás, ele era um trabalhador, um pedreiro, era sedentário, dieta hipersódica, comia muito sal, etilista, dislipidêmico, ou seja, colesterol alto. Todos esses fatores de risco na vida dele, há 10 anos atrás, não fazia ele sentir nada. Tudo isso era silencioso. Esses fatores de risco não foram eliminados, ele continuou com a vida assim. Depois de 3, 4, 5 anos, ele desenvolveu hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, continuou a vida sedentária, dislipidêmica, etilista, porque pressão alta não tem sintomas, é assintomática, ele nem sabia que tinha pressão alta. Passou mais 5, 6 anos, um certo dia ele estava lá na obra, foi levantar lá um tijolo, sentiu uma dor de cabeça tremenda, uma tontura, uma vertigem, desmaiou, socorreram ele acordou no hospital com um lado do corpo esquecido, plégico, paralisado. Ele tinha tido um derrame. Agora está lá na UTI, precisou ser entubado, sedado, e agora você encontrou ele lá no hospital, porque você está dentro do hospital transitando com o esteto no pescoço, esse é o seu trabalho todo dia, e você encontrou esse paciente lá. E você acha que aquele cenário, aquele ambiente de hospital, é onde tem o fisioterapeuta mais competente? Se você conseguir salvar a vida dele, porque o risco de óbito é muito alto, mesmo com o seu trabalho, que é extremamente necessário para salvar aquela vida, mas se você conseguir, um paciente que teve derrame, que está paralisado no lado do corpo, que voltou para casa, ele nunca mais vai ser pedreiro, ele vai perder a identidade porque ele não é trabalhador. Ele vai perder a metade do psiquê, porque ele sustentava a família, vai se sentir um inútil. A família dele vai ficar toda desestruturada financeiramente.
porque é ele que sustentava a família. Às vezes o filho vai ter que sair da escola para ir para o mercado de trabalho, para sustentar a família. Ele vai entrar para a Previdência Social, vai ser um aposentado por invalidez para o resto da vida. Quem vai pagar essa conta é nós mesmos, da Previdência. Puxa vida, e se você tivesse um fisioterapeuta que não ficasse só dentro do hospital, mas que há 10 anos atrás você estivesse lá na comunidade, chamasse lá o seu Joaquim, chamasse esse paciente, lá na obra dele, para ele olhar a pressão, verificar, mensurar, e você descobrir que ele estava com pressão alta, e conversando com ele, você ia dizer que ele estava com pressão alta por quê? Estava fazendo dieta hipersódica, muito sal na comida, etilista, sedentário. E se você conseguisse interromper esse processo? Conseguisse conscientizar ele? E se ele lidasse com esses fatores de risco e eliminasse boa parte desses fatores de risco há 10 anos atrás da vida dele? Olha o impacto que você fez na vida de seu Joaquim. Não foi muito mais efetivo de que você ficar lá dentro do hospital esperando ele chegar na fase terciária, com derrame instalado, irreversível? Então a gente vai ter que ter fisioterapeuta dentro do hospital, sim, mas também lá na comunidade, lá no PSF. Todos os públicos vão precisar de fisioterapia. E a gente vai precisar de fisioterapeuta em todos esses espaços. Então, o apelo que eu faço a vocês, o desafio que eu faço a vocês nesse primeiro dia de aula, vamos nos preparar para qualquer cenário. Mesmo que você não tenha o desejo de ir para o SUS um dia. Você já pagou o curso, a disciplina está disponível para você. Vamos aprender, vamos aproveitar. E lá na frente eu não sei o que vai ser da minha vida profissional. Daqui 4 anos eu vou dormir estudante e vou acordar profissional. E vou acordar e vou falar assim, eu não posso ir para a escola, porque eu já estou formado. Eu não tenho trabalho, porque até agora eu estou na primeira semana de formado, vou ter que procurar emprego. Você está entendendo? Então, nesse momento, tudo pode acontecer com sua vida profissional. Pode ser que você vá para outro estado atuar, vai para outra cidade do interior atuar. E vai ser recrutado muitos conhecimentos dessa disciplina. Tá certo? Tudo que a gente discutir aqui não cai em concurso público, não. Despenca, despenca. Tudo que a gente vai discutir de SUS é o que cai em concurso público. Então, quem tiver intenção também, vai se preparando para isso. Ok, gente? Eu quero agradecer vocês. Quero reforçar boas-vindas. Bem-vindo ao Universo Sistema Único de Saúde. A gente vai interromper agora 15 minutinhos de intervalo e volto para a gente começar a aula de ética, tá? Alguns de vocês estão na mesma aula, outros não, tá? Beijo no coração e até 8h45. Ai, o que houve aqui? Deixa eu desligar. Uai.